amiguinhos! Eu sou a Bela. Você sabe o que eu creio? Sabe o que significa? Hoje as nossas catequistas Adriana G e Daiane vão contar um pouquinho para nós sobre a nossa fé. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, dê um oizinho para elas! Creio, profissão de fé. A palavra credo origina-se do latim e significa creio. Na igreja, os grandes documentos recebem o nome da primeira palavra do texto. Assim, a nossa profissão de fé recebeu seu nome da primeira palavra do texto latino, ou seja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é fé? A palavra fé é uma graça que recebemos de Deus. É depositar em Deus nossa total confiança, mesmo nas situações mais absurdas de nossa vida. É a resposta de confiança e de total entrega que damos a Deus. O creio é uma profissão de fé. Não é propriamente uma oração, apesar de muitas vezes ser usado como uma oração. No início, quando rezamos o terço, nas orações de manhã ou da noite. A oração é um diálogo com Deus, Nossa Senhora, com os santos e santas. Na oração se louva, agradece, suplica. Na missa, logo após a leitura da Palavra de Deus, a proclamação do Evangelho e a homilia, que é a reflexão autorizada que o padre faz das leituras, todos os fiéis que estão na Santa Missa são chamados a proclamar a própria fé, como resposta de compromisso à Palavra de Deus, através do credo, para manifestar aquilo em que todos nós cremos. Proclamamos a nossa fé também em momentos importantes da vida cristã, como o batismo, a crisma, as ordenações. O creio pode ser chamado também de profissão de fé, ou símbolo da fé. Ao longo dos séculos, as comunidades e depois os bispos, reunidos com o Papa em concílios, foram elaborados e esclarecendo elementos essenciais da fé cristã. Existem várias fórmulas de profissão de fé. Entre essas várias fórmulas, duas já são fundamentais: o chamado creio ou símbolo dos apóstolos, que já existia como nós e os professamos do início dos anos 300. Chama-se símbolo dos apóstolos por ser considerado a proclamação de fé das primeiras comunidades que receberam o anúncio dos apóstolos e primeiros cristãos. É a profissão de fé que fazemos normalmente nas Santas Missas no Brasil. O segundo é o símbolo niceno, constantinopolitano, creio comprido. Recebe o nome dos dois primeiros concílios ecumênicos realizados na cidade de Nicéia, no ano de 325, e o de Constantinopla, no ano de 381, na atual Turquia. Mas o que é um concílio ecumênico? Concílio é uma reunião de bispos convocados pelo Papa, e em reunião com ele para discutir e resolver questões doutrinais ou disciplinares da Igreja. É ecumênico porque reúne bispos católicos do mundo inteiro. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja, desde o início, sistematizou sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos os fiéis cristãos. Os resumos da fé, elaboradas desde os primórdios da Igreja, são frutos da graça de Deus, obtida através da Sagrada Escritura, e explicitados com terminologias muito precisas, sejam do grego ou do latim. O credo é dividido em 12 artigos, grandes afirmações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo começa com Deus Pai, pois é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Proclamamos que Deus Pai é Criador, que Ele realizou a criação do céu e da terra. A criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O nome Jesus é de origem hebraica, significa Deus salva. Para o povo da Bíblia, o nome expressava a identidade e a missão de uma pessoa. Ele é o Salvador. Sua missão é salvar a humanidade. Ele veio para libertar, curar,
dar a vida em plenitude e partilhar conosco a sua humanidade e divindade. A palavra Cristo, de origem grega, é a tradução da palavra hebraica Messias e significa ungido. Jesus é o ungido do Pai. Por isso dizemos Jesus Cristo. Não se trata de um sobrenome, mas de um título. Alguém que é consagrado, ungido para realizar a vontade do Pai, isto é, sua missão divina. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quando afirmamos que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, cremos que ele não foi gerado como todos nós humanos somos gerados, ou seja, pela união de homem e mulher, mas tão somente por obra de Deus Pai, com o poder do Espírito Santo agindo sobre a Virgem Maria. Foi uma ação divina a concepção de Jesus. Mas a gestação dele no seio da Virgem Maria foi como de outra criança, 9 meses. E seu nascimento, apesar de ser milagroso, foi um nascimento humano. E a criança que nasceu de Maria é o verdadeiro Deus eterno e verdadeiro homem concebido no tempo. Jesus é Deus como o Pai e humano como nós. Jesus Cristo padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O termo padecer nos indica que Jesus aceitou livremente ser fiel à vontade de Deus Pai, mesmo que isso lhe custasse a morte. O nascimento de Jesus em Belém, a vida e a morte não foram uma historinha ou um mito, como eram os deuses gregos. Jesus nasceu, viveu e morreu em um lugar chamado Palestina. A menção de Pilatos é para provar que tudo aconteceu num contexto real e concreto da história. A cruz torna-se para nós uma referência de vida, transformada e redimida. Na pessoa de Jesus, somos convocados a dar a nossa vida em favor dos outros. Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Há várias expressões antigas para falar da morte de Jesus e seus efeitos. Descer à mansão dos mortos ou aos infernos, no sentido de lugar dos mortos, os hebreus chamavam o lugar dos mortos de Sheol e os gregos de Hades. Isso é um modo de dizer que a morte de Jesus salvou não apenas os que viviam no seu tempo, mas também as pessoas que viveram antes dele, e nos salva também hoje. A ressurreição de Jesus é a revelação de Deus. Esta é a pedra fundamental da fé dos cristãos. Dizemos que é o artigo fundamental da fé. Com sua fidelidade e obediência ao Pai, Jesus venceu a morte e nos deu vida eterna. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ao afirmar que Jesus subiu aos céus, estamos anunciando e professando que Jesus ressuscitado retomou a glória que tinha junto de Deus Pai antes da criação do mundo. Estar sentado à direita do Pai significa que Jesus tem a mesma dignidade e poder de Deus Pai. Ele é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Após a sua ressurreição, Jesus introduz definitivamente a sua humanidade no domínio de Deus, onde se senta com seu corpo humano glorioso, elevando ao reino celeste a sua e a nossa humanidade. E onde Jesus está, nós estaremos por graça e fidelidade de Deus. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Este artigo quer nos ensinar que o Senhor virá uma segunda vez, isto é, voltará em sua glória no fim da história para julgar os vivos e os mortos. Jesus é Senhor, está além da vida e da morte. Nenhum poder pode opor-se a ele. Será ele a dar a última palavra sobre a história humana, sabendo que a misericórdia de Deus é muito maior que a nossa justiça humana. Creio no Espírito Santo,
Após a ascensão de Jesus aos céus, ele cumpre a promessa que fizera aos discípulos, isto é, enviar o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade é o maior mistério da nossa fé. É o mistério de um só Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas e uma só divindade. O Pai que ama o Filho que ama o Pai, o Espírito que é o abraço deste amor eterno, tão forte que se faz das três pessoas um só e único Deus. Creio na Santa Igreja Católica. Creio na Igreja Católica. Igreja significa assembleia. Assembleia dos discípulos e discípulas de Jesus. Católica significa que está aberta a todos os povos, raças, línguas e nações, em oposição à concepção hebraica de raça escolhida. Jesus, antes de subir ao céu, enviou os discípulos a todos os povos para que todos se tornassem discípulos. Assim, a Igreja é católica, ou seja, deve levar o anúncio de Jesus a todos os povos, culturas, classes e línguas. Na comunhão dos santos. A Igreja sempre reconheceu a nossa união de amor com os cristãos e cristãs que já estão com Deus. Muitos morreram por causa de sua fé em Jesus, e a estes chamamos mártires. Outros foram bons pais e mães de família, bons trabalhadores, bons filhos, bons padres, boas freiras, pessoas que lutaram pela paz e a justiça, pessoas que governaram os povos com grande sabedoria e humildade, intelectuais que colocaram sua inteligência a serviço da verdade e do bem, pessoas que passaram a vida cuidando dos pobres, doentes, ignorantes e encarcerados. Creio na remissão dos pecados. A remissão dos pecados é uma graça de Deus e que somente Ele pode dar. Jesus perdoava os pecados porque Ele é Deus. Jesus transmitiu esse seu poder aos apóstolos no dia da ressurreição. O perdão é a certeza de que o amor de Deus é maior que a nossa miséria, que as nossas infidelidades e traições. Se conhecemos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, confessamos nossos pecados ao Padre ou Bispo, temos a certeza do perdão de Deus e, ao mesmo tempo, nos comprometemos a voltar ao bom caminho do amor ao próximo. Creio na ressurreição da carne. A ressurreição de Jesus é a manifestação da vida plena, que não morre mais. Crer na ressurreição da carne é acreditar que toda a humanidade um dia poderá participar da mesma glória de Jesus de uma forma corporal, como diz São Paulo. Desfeita nossa carne mortal, não é dado no céu um corpo imperecível. Creio na vida eterna. Jesus nos revelou em sua ressurreição que a vida não acaba no túmulo, mas a vida terrena abre-se definitivamente para a vida eterna, uma vida plena que não tem fim, vida em que veremos Deus face a face. Amém. A palavra amém significa é isso mesmo, assim seja. O amém, colocado no final do creio, é a nossa confirmação e adesão a tudo o que foi professado. Agora vamos todos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Então não esquece do like! Ei, você respondeu o questionário do desafio Quem Disse Isso? Sabia que ainda dá tempo? Então já corre lá para responder e ganhar o seu prêmio. Lembrando que os 10 primeiros vão ganhar o prêmio, hein? Ei, já conferiu o Evangelho do Dia? Ainda não? Então clica aqui nos cards e corre lá para conferir. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presença que está aqui na descrição. Um abraço e fique com Deus. Beijos!